Vendi cripto e depositei BRL, solicitei ao P2P que depositasse BRL em 3 contas diferentes, na minha conta, na conta da minha esposa e na conta do meu filho. Isso me isenta de imposto por estar fazendo as operações em valores abaixo de 35 mil? Essa é uma dúvida muito comum que eu tenho ouvido nos últimos dias durante as consultorias que nós realizamos por aqui. E se você precisa saber disso, acompanhe a gente até o final desse vídeo. Eu sou a contadora Thaís Almeida, contadora especialista em tributação e contabilidade de criptoativos. Vamos juntos! Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vim trazer para vocês uma dúvida que nós temos recebido de forma recorrente durante as consultorias, que é sobre a economia de impostos quando eu vendo cripto e peço para que o P2P deposite em 3 contas diferentes, sendo assim, fazendo operações abaixo de 35 mil, que é o famoso limite de isenção que nós conhecemos. Será que essa é uma estratégia válida de economia de impostos? E esse é um ponto muito importante, gente, antes de nós iniciarmos e adentrarmos no assunto. Eu gosto sempre de falar que toda ideia, toda a criatividade, toda a busca por economia tributária, ela é muito importante. Nós temos aí a nossa famosa tese do século de exclusão de ICMS da base do PIS e COFINS, temos aí muitas coisas que surgiram, economias bilionárias que foram geradas porque alguém em algum momento questionou, porque alguém em algum momento fez as contas e falou, tá errado, né? Não é assim que funciona e vou entrar para a briga. E como especialista em gestão tributária, né, vivendo esse universo todo tributário, eu já vi muita coisa acontecer, muita coisa boa acontecer, muita coisa favorável acontecer a favor dos contribuintes, sejam empresas, sejam pessoas físicas. Porém, em contrapartida, também já vi muita coisa dar errada por falta de conhecimento. Então, eu gosto muito de falar isso, eu acho que todo vídeo eu falo isso, que conhecimento é poder. Não deixem, pessoal, nunca de buscar conhecimento, concordando ou não com algo que foi imposto em alguma lei, que foi imposto pela Receita Federal. Conhecer as regras do jogo, saber os limites e os riscos, já coloca você, como investidor, como empresário, à frente de muitas pessoas. Muitas pessoas que eu digo assim, o principal, né? À frente da Receita Federal, à frente dos órgãos fiscalizadores, e, claro, isso evita que você leve multas e evita que você perca dinheiro. E eu acho que esse sempre tem que ser o nosso objetivo. Então, assim, economia tributária, sim, sempre. Buscar estratégia sempre, mas saber qual estratégia não utilizar é muito importante. Por quê? Porque algumas coisas já são, assim, de praxe, né? Algumas coisas nós mesmos que convivemos já sabemos que não funciona, já sabemos que pode trazer um risco maior, e você ter conhecimento disso é muito importante para evitar algo pior. Então, sempre, quando eu falo em algo pior, eu sempre gosto de colocar como exemplo os juros e multa. Então, se você tem que entregar uma declaração, eu não sabia que a declaração gerava uma multa cara, uma multa absurda, acumulativa, todas essas situações que podem acontecer, você já está perdendo dinheiro e já está entregando mais dinheiro de bandeja para a Receita Federal. Então, eu acho que é isso que sempre vocês precisam pensar, ok? Eu sempre gosto de fazer essa introdução e dar esse lembrete para vocês, principalmente para quem está entrando no mercado. Conheçam as regras sempre, ok? E quando a gente voltando aqui, né, quando a gente vai aqui para o nosso tema, o que é muito importante de pensarmos para a gente começar a analisar essa operação? Tudo que a gente for fazer, pessoal, de operação, seja com cripto ou fora de cripto, nós precisamos pensar sempre na origem. Como que aquele bem, como que aquele patrimônio surgiu? Porque uma das coisas que geram mais problema, que pode ocasionar malha fiscal, é uma variação patrimonial a descoberto. Uma variação patrimonial muito alta e uma renda incompatível, por exemplo. Uma variação patrimonial sem uma justificativa de como essa renda cresceu, de como esse patrimônio pulou de 1.000 para 1.000.000 em tão pouco tempo. Isso é o que gera problema. E isso é o que você precisa ter documentado, isso é o que você precisa justificar sempre em qualquer situação. Então, eu quero colocar aqui para vocês, para a gente começar aqui pensando num exemplo, um exemplo que não é de cripto. Quero colocar um exemplo para vocês com um terreno. Por que eu quero colocar um exemplo com um terreno? Porque às vezes são situações comuns que nós já estamos acostumados, que nós já vivemos no dia a dia e que com cripto não é diferente. Então isso é uma coisa que eu também percebo muito. Isso já acontece com tudo.
né? Mas com cripto a gente quer que seja diferente, a gente quer buscar uma forma, e sim, eu entendo porque é revoltante, mas às vezes a situação é a mesma. Então, acho que trazendo às vezes essas analogias, fica mais fácil para vocês conseguirem visualizar uma situação. Ok? Então, eu quero fazer esse exemplo com um terreno. Vamos imaginar que o Joãozinho tinha um terreno e o Joãozinho procurou o P2P XYZ para P2P não, procurou uma imobiliária para fazer a venda desse terreno no valor de R$ 90.000. Então, ele comprou na época o terreno por 10 e agora foi fazer a venda por 90. Teoricamente, se nós pensarmos, haveria aí um ganho de capital de 80 mil. O que é importante a gente pensar quando a gente fala no limite de isenção de 35 mil que nós conhecemos no mercado cripto? Que esse limite de isenção de 35 mil, ele não é exclusivo do mercado cripto, gente. Ele não foi criado para cripto, ele não é uma norma de cripto. O limite de isenção de 35 mil é o limite de isenção que as pessoas físicas têm conforme o regulamento geral do imposto de renda da pessoa física. Não é algo para cripto. É algo que se eu tenho cripto, se eu tenho um terreno, tenho uma casa, um carro, eu vou estar sujeito a essa isenção. Eu vou poder aproveitar dessa isenção. E quando o cripto surgiu, foi também levado essa possibilidade de isenção para cripto. Então, esse é um ponto muito importante. E aí, pensando aqui no terreno, vamos imaginar que o Joãozinho foi até a imobiliária, vendeu esse terreno por 90 mil e, para tentar aproveitar dos limites de isenção, ele pediu que a imobiliária fizesse 3 depósitos distintos: 30 mil na conta dele, 30 mil na conta da esposa dele e 30 mil na conta da filha dele. E aí, a pergunta que fica é: vocês acham que essa ação, esse depósito BRL da imobiliária em 3 contas distintas, extingue a obrigatoriedade do Joãozinho de pagamento do imposto de ganho de capital do terreno? O que vocês acham? Não, né, gente? Não, isso não vai isentar que ele pague. E por que que isso não isenta que ele pague? Porque antes de haver uma venda, houve uma aquisição e houve todo um caminho que é o que nós chamamos de origem e lastro de uma operação, seja ela qual for. Então, vamos imaginar que esse terreno, antes de ser vendido, ele foi adquirido por um CPF. Quem é esse CPF? CPF do Joãozinho. Esse terreno ele está no imposto de renda do Joãozinho. E esse terreno foi repassado à imobiliária pelo Joãozinho, que também entrega suas declarações para a Receita Federal a respeito das operações de compra e venda de imóveis. Feito isso, pessoal, percebem que existe todo um caminho que o bem faz até chegar nessa venda e no pagamento BRL? E é por isso que essa estratégia, particularmente, eu não considero uma estratégia legal, não considero uma estratégia válida, porque o mero depósito BRL na venda em 3 contas diferentes não vai apagar a origem, não vai apagar o fato de quem tem a posse desse bem, em nome de quem está esse bem, quem repassou esse bem para a venda. E é tudo isso que a gente precisa analisar. Então, se a gente for colocar aqui no nosso exemplo cripto, alguém, né, comprou criptoativo, então a Mariazinha comprou criptoativo, Mariazinha declarou criptoativo no seu imposto de renda e Mariazinha transferiu o criptoativo para o P2P para fazer a venda. Se você está operando com um P2P no Brasil, muito provável que você passou por um processo de KYC, de compliance lá, enviou seu imposto de renda, enviou seus dados, e esse P2P, por sua vez, como uma exchange entendida pela Receita Federal ali, né, por fazer operações de intermediação e por isso obrigado a fazer o reporte, vai reportar o seu CPF. Mariazinha me vendeu um Bitcoin na data de hoje. CPF X. Se Mariazinha não tem esse Bitcoin no imposto de renda dela, isso já pode gerar um problema para ela. Por quê? Porque ela precisa, né, precisa ter a origem. Então percebam que é todo um caminho que esse bem faz. Então Mariazinha comprou Bitcoin no seu imposto de renda, Mariazinha transferiu para o P2P e fez a venda. Esse P2P, por sua vez, reportou Mariazinha e, por fim, né, a P2P atendeu a solicitação de Mariazinha e depositou 1/3 de Bitcoin em BRL na conta de cada um, na conta do marido, na conta dela e na conta do filho. Então percebem que essa operação BRL, ela é só o final da operação, gente. Existe todo um caminho que o criptoativo faz até chegar nesse valor BRL. Somente haver um depósito BRL em contas distintas não exime
né, não vai te colocar ali nas regras para que você fique dentro dos limites de isenção e pague menos impostos. Por quê? Porque esse bem é seu, independente do nome de quem que você pediu para depositar o BRL. Esse bem é seu, você vendeu e você está obrigado ao recolhimento do ganho de capital. Ah, Thaís, mas eu quero fazer a doação, eu quero passar parte desse criptoativo para o meu marido, eu quero passar parte para o meu filho. E aí, quem sabe assim, poder aproveitar e a gente conseguir fazer essa operação, enfim, ou outras operações, ou qual seja a estratégia fiscal. É possível que eu doe criptoativos? Sim. Aí é uma outra situação. É possível que haja a doação em cripto. Aí, nesse caso, você estrutura, pensa e faz uma estratégia fiscal que atenda às suas expectativas de mercado. Então, se de fato você não quer ser a detentora, você não é detentora de todos os bitcoins, você quer repassar parte para o filho, parte para o marido, é possível. É possível pensar, analisar as regras da doação e fazer tudo isso de forma legal e evitar problemas ou até mesmo evitar outros impostos. Então, quando a gente fala mesmo em doação, doação está sujeita ao ITCMD. Né? Então, é um imposto estadual, pode variar, ter uma alíquota variada de acordo com cada estado. Atualmente, na data de gravação desse vídeo, o estado de São Paulo tem uma alíquota de 4%, por exemplo, e está mais ou menos ali o limite de isenção em torno de R$ 85.000. Então, até R$ 85.000 em doação, isento de imposto, acima já vai gerar um imposto a mais a pagar. E tudo isso, claro, gente, sempre precisa ser feito de forma documentada, informado no IR do doador, informado no IR do donatário, e aí sim você está legalizando a sua operação e pronto para fazer uma estratégia qualquer, né? Uma estratégia que seja definida por você da melhor forma que você achar. Então, uma doação para uma pessoa é possível, mas fazer somente um depósito para essa pessoa, sem justificar origem, sem justificar todo o caminho do criptoativo, não vai resolver o seu problema e, pelo contrário, pode até aumentar o problema das outras pessoas. Porque pense comigo, se o seu filho, por exemplo, não tem nenhuma renda e receber ali 200 mil na conta bancária, isso pode gerar um problema, por exemplo, com o banco, que pode pedir um comprovante. E se você não fez uma doação, você não fez um repasse de forma legal, né, para o seu filho, conforme manda a lei, isso vai gerando mais e mais problemas, percebe? Então é isso, pessoal, é isso que eu sempre falo para vocês. Então o que é muito importante sempre? Voltamos no início. Conhecer as regras. Percebem que quando vocês vão atrás de informação e vocês buscam, né, entender as regras e as possibilidades, tudo fica mais fácil e você evita problemas? É sobre isso, gente. É sobre isso que nós falamos todos os dias, né? É essa informação, conhecimento que a gente quer levar todo dia para quê? Para que você consiga, assim, pensar em estratégias, qual é o meu objetivo, qual é o objetivo da minha família, qual é o meu plano de sucessão patrimonial, né? Como que eu quero fazer a transferência dos meus bens para os meus filhos, para o meu cônjuge, e com isso você conseguir fazer estratégias legais, estratégias boas que vão garantir segurança para você, para sua família e, claro, o principal, uma economia tributária, ok? É isso, gente. Espero ter ajudado. Se você conhece um amigo que está em busca de estratégias fiscais e quer entender melhor como funciona o universo fiscal no que diz respeito a criptoativo, para se preparar, para fazer tudo de forma consciente e evitar problemas, evitar juros e multas pesadas, encaminhe esse vídeo. E deixo aqui também o nosso contato para quem deseja agendar uma consultoria. Nós fazemos consultoria agendada, onde nós entendemos todo o seu cenário fiscal, as suas operações, por onde operou, se nacional, internacional, quais foram as operações que você fez, qual a sua expectativa no mercado e, com isso, né, te orientar sobre as regras e buscar estratégias para economia fiscal, economia tributária de forma legal. Ok? Já deixem o seu like e até o próximo vídeo. Vocês acham que essa ação